Ó, estamos aqui com o Capitão Davi, a lenda do surf da Praia do Rosa. O homem é uma fera, já ensinou tanto de gente. Todo mundo que vem pro Rosa aprender a surfar vem com Capitão e Nena. E eu tive essa sorte de conhecer o Capitão e a Nena e estamos aqui aprendendo. E nessa prosa de empreendedorismo e esses ensinamentos do surf, tem muita semelhança entre os dois, que é o que a gente vem falando no curso, de vários erros que o empreendedor comete e que o surfista também comete e vice-versa. Então existem metáforas que a gente utiliza e que se aplica a todos os campos de aprendizado. Então a gente tem muita lição para tirar do surf. E quando se tem o iniciante no empreendedorismo, a gente vê diversos erros. Mesma coisa que a gente vê no surf. E eu tô aqui para perguntar pro Capitão, o que quando um surfista iniciante, a pessoa está começando no surf, o que normalmente você vê de erro dessa pessoa cometendo, de falha no processo, ou às vezes de pular uma aula e tal? Quais são os erros mais comuns que você vê um surfista iniciante cometer? Normalmente está em moda uma palavra que também é uma doença, que se chama ansiedade, né? Eu, no caso, tentei trocar o nome de muita vontade. É onde nós, às vezes, ficamos cegos por um objetivo. Como dizia Miguel de Cervantes no livro Dom Quixote, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E eu acredito que se pode realizar o sonho mesmo, sabendo que duas pessoas estão querendo a mesma coisa. Quando você comenta, por exemplo, desse sonho que se sonha só, é só um sonho, e sonhos que se sonha junto, é liberdade. Liberdade ou realidade? Realidade. Nesse comentário eu vejo a semelhança com a parte do empreendedor inicial, que é quando ele busca ter alguém, ter um mentor, não estar sozinho na jornada. A pessoa que está querendo aprender, eu sempre recomendo, no caso do empreendedorismo, que ela esteja com alguém de mais experiência, que ela busque uma mentoria, que ela busque um conselho, porque isso vai evitar ela de cometer diversos erros que nós empreendedores já sabemos. Como que você vê isso no caso do surf? Falando de empreendedorismo, eu entrei nesta área, ou seja, eu tentei ser o meu próprio professor, né? E fui um excelente aluno. Como aluno, eu queria muito e fazia tudo o que eu mesmo achava que seria certo ou correto, né? Se houvesse, claro, alguém que me passasse essas informações, seria muito mais fácil, né? Creio que deve existir em cada área um mentor, um especialista, um professor, um mestre ou alguém que mostre o caminho. No caso do surfista que está começando, quando você costuma ver surfista que, ao invés de buscar um professor, etc., ele tenta se lançar no mar e pega uma prancha e quer ultrapassar etapas e tenta, ou às vezes acha que sabe, às vezes até colocando a própria vida em perigo. Isso costuma acontecer? Costuma, né? Se pode fazer isso? Pode. Deve? Não deveria. O equipamento, e também ele é muito importante, né? Então, às vezes as pessoas compram uma prancha, por exemplo, pequena, e não sabem exatamente como utilizá-la. Então, vão sofrendo e correm esse risco. Muitos desistem na metade do caminho, né? Porque já existe um impacto inicial que o mar mesmo já tira do foco. No caso, eu imagino, igual no caso nosso, quando eu vejo um empreendedor começando, aí o cara olha e vê o Elon Musk, o Bill Gates, o Zuckerberg, ele fala, eu quero ser esse cara e eu vou fazer isso e tal. E aí, ao invés de fazer todo um processo de aprendizado, de conhecimento, de buscar o know-how daquilo e ir se desenvolvendo, a pessoa, esse empreendedor inexperiente, às vezes ele tenta cortar atalhos, utiliza uma ferramenta que não seria, às vezes, para a empresa ou para o negócio dele, e tenta, às vezes, se modelar ou ser o Elon Musk, e ainda tem todo um processo para percorrer. Imagino que deve ter muito surfista iniciante que fala, cara, eu quero ser o Medina e o Ítalo Ferreira, e já quer estar com a prancha igual e etc. E nisso o cara vai enfrentar muito mais problema para aprender, porque de fato ele não passou o processo, né? Exatamente. O que acontece na maioria das pessoas, eles acabam sofrendo. Há um gasto enorme
e não consegue atingir aquele objetivo e fica no sonho, frustrado. Essa questão de você ultrapassar ou transpassar o processo, você queimar etapas e buscar atalhos, não vai existir atalhos. Você vai precisar de entrar no mar com a prancha maior, você vai precisar desenvolver a sua remada e etc, até você aprender para você diminuir de prancha. No caso do empreendedor, você precisa de fazer step by step o desenvolvimento do negócio. Se você está tendo uma ideia, você vai precisar de passar por um plano de negócio. Você não pode já criar a sua loja ou abrir aquela empresa ou investir milhões achando que você vai ser o Zuckerberg do dia para a noite. Então tem esse processo de empreendedorismo que você precisa de viver ele. Então não tenta cortar essas etapas. Faça etapa por etapas. É um processo a ser desenvolvido, e se você tenta cortar e não cumpre aquelas etapas, você não vai conseguir performar. E uma outra elo que eu ia te perguntar é o seguinte: quando a gente estava igual hoje, a gente estava na onda, e aí diversas ondas, é a onda maravilhosa e tal, o que você fala da importância do surfista de conseguir entrar na onda no timing certo? O que o timing é para o surfista? É antecipação. Nós podemos prever uma onda, ou seja, nós vamos ter um horizonte à frente e é previsto uma onda. Tu já viu aquela onda quebrar numa situação anterior. Tu te coloca no lugar onde ela vai vir. Tu inicia a remada antes. Tu rema antes da onda. Tu rema com a onda. Então olha só, você pega esse paralelo. Primeira coisa, a gente saber que é um processo que a gente tem que seguir para a gente ir aprendendo e desenvolvendo as coisas. Essa segunda questão, o preparo e a antecipação, que é aquilo que a gente conversou no mar, que a antecipação é poder, porque você está antes da onda, preparado já numa velocidade, você vai surfar ela. E se, por exemplo, igual eu já cometi algumas e diversas vezes, se você está, por exemplo, parado e ainda não acelerou e a onda vem e você tenta surfar ela, é um capote. E se você não está na velocidade e a onda vem, você simplesmente perde a onda. Então o timing, estar preparado para isso, para a onda que você vai surfar, é extremamente importante. Assim como no caso do empreendedor, se ele tenta aproveitar uma oportunidade, surfar uma oportunidade, desenvolver um negócio, dentro do mercado, mas ele não está preparado e ele não acertou o timing daquele processo, daquele negócio, ou ele vai tomar um capote, ou ele vai ficar para trás. É muito semelhante, né? Exato. É onde, tipo, esse rapaz teve sorte. Não, ele já vem preparado antes. Se tu observar nós, né, o surfista, antes de entrar, é interessante ele observar o mar. No nosso caso, nós alongamos, preparamos e foi preparada uma estratégia para entrar no mar. Essa parte, capitão, fechando um bate-papo, olha só, essa parte do surfista, da pessoa que está aprendendo, que ela fica extremamente ansiosa, ou ela não aproveita aquele momento, ela quer surfar aquela onda, ela está desesperada por aquilo, comparado com aquela pessoa que está curtindo o momento. Qual que é a diferença que você vê de questão de probabilidade de conseguir ter êxito, daquela pessoa extremamente ansiosa, aquela pessoa que está de fato curtindo o processo, e até a possibilidade dela evoluir naquilo, né, de gostar daquilo? A pessoa que tem essa ansiedade e a pessoa que curte essa jornada, o que você vê de diferença assim, no processo delas? Eu sempre considero o surf como uma religião. Então, igual eu com empreendedorismo. Por quê? O que acontece no surf em matéria de religião? Cada pecado que se comete, o castigo vem em seguida. Então, tu colocou a mão no lugar errado, tu fez a coisa errada, em seguida tu já vai sentir diretamente isso. Então, os pecados já são castigo, já é o castigo em seguida. Então, essa ansiedade, essa vontade de fazer as coisas de olho fechado, aí voltamos ao caso de religião. Só se Deus ajudar. Vai precisar de muita sorte. E olha só, resumindo a conversa aqui e dos aprendizados, que até eu tô aqui na aula, né? Mas olha só, a gente falou, primeiro, a questão de o surf, assim como no empreendedorismo, é um processo.
e você sabe que você vai ter que viver aquele processo step by step. Não tente atalhos para você chegar lá sem passar em cada etapa, com um mentor, com um conhecimento teórico, para você conseguir ter êxito nesse processo. E a segunda questão que a gente colocou, a gente falou que é um processo, e depois a gente discorreu sobre o fato de estar preparado para esse processo. Todas as habilidades, todos os conhecimentos, o tamanho de prancha, o seu equipamento, as ferramentas, você olhar com quem sabe e aprender os movimentos, toda a preparação para você conseguir performar nesse processo. E em terceiro ponto que a gente veio a falar agora, é o fato de você sabe que é um processo, você está se preparando e vai fazer aquele processo. O terceiro ponto é você curtir a jornada. É você estar divertindo. Capitão, quando a gente vai surfar, todo dia, a gente entra, antes de entrar no mar, faz um alongamento, já tem a rotina sagrada, a religião, a gente faz o alongamento, a hora que termina o alongamento, a frase do capitão com a gente: senhores e senhoras, vocês têm a obrigação de entrar no mar e se divertir. Eu acredito numa coisa, aliás, em duas coisas. Só se faz duas coisas na vida: ou tu faz o que tu gosta, ou tu trata de gostar do que está fazendo. Aí fica muito fácil. Então tu vai passar a tua vida sempre bem. E curtindo a jornada. Ter prazer no que está fazendo. Sim. Senão, nós vamos sofrer durante toda a vida. Viver todos os dias, não só os finais de semana, e sim todos os dias. Ah, que top, capitão. Capitão, bom demais esse bate-papo. Achou uma aula pra galera aí, vocês pegaram. Eu tô tendo a oportunidade de ficar um mês com o homem aqui, ó. E essas as lições que a gente tá tendo. Nós vamos ter mais bate-papo aí em breve. Mas quer despedir da galera aí, capitão? Mandar uma palavra pra turma? Eu acho que já foi falado quase tudo, mas sempre tem alguma coisa a mais para se falar. E é exatamente isso. Desfrutar de cada momento, todos os dias, né? E qualquer coisa, e infelizmente, o que nos deixa feliz é a desgraça alheia. Sempre que nós estivermos mal, nós olhamos para o lado e de repente observamos que alguém está pior. Infelizmente, isso nos levanta, né? Então, por exemplo, eu ia fazer uma viagem, quebrei o dedo e andava muito triste. Cheguei no hospital, quando cheguei lá tinha um rapaz que tinha saltado de parapente e quebrou as duas pernas. Eu olhei, era só um dedo. Então, infelizmente, são coisas que acontecem. Então nós podemos aprender também com os erros dos outros e ver o quanto nós somos beneficiados pelo que já temos. Exatamente, ter gratidão pelo que a gente tem, porque sempre tem gente em situação pior, né? Então hoje a gente é agraciado, essa turma que está escutando, que é gente que quer empreender, gente que está correndo atrás de sonho, tem a oportunidade de estar podendo correr atrás do próprio sonho, desfrutar dessa jornada, porque tem muita gente que gostaria de poder estar nessa mesma caminhada, né? Por mais desafiadora que ela seja. Então fecha com chave de ouros essa prosa aí na Praia do Rosa com El Capitão. Valeu demais, capitão. Tamo junto, hein? Foi top.